de criar uma expectativa no coração para ouvir realmente a voz de Deus. Nós vamos estar iniciando hoje, terminando no domingo que vem, uma minissérie. Vão ter 2 capítulos apenas. Começo hoje a primeira parte, termino semana que vem a segunda parte. O que nós vamos falar já foi falado por mim algumas vezes. Teve uma série muito boa que o Glaucio já falou sobre esse tema. No entanto, tanto eu quanto ele não falamos do assunto de forma completa. A gente falou de uma parte do assunto. O nome da mensagem é A Quem Temerei? É uma pergunta. A quem temerei? Já falou sobre o medo, fala sobre o temor. Só que normalmente a gente pega o lado ruim, o lado maléfico do medo. E que realmente a Bíblia tem muito mais textos da parte negativa do medo. Mas existe uma parte positiva também. E a gente nunca fala, eu pelo menos nunca falei na série dele, também não falou. Tem um lado bom, tem um lado positivo do medo. O medo, ele é uma das principais emoções humanas. Não é a principal é o amor. Mas o medo é uma delas. Nasceu com a gente. Quando fomos criados, o medo também estava lá. Só que um medo benéfico, que nós vamos estar vendo hoje. Basicamente hoje vai ser o medo benéfico. O maléfico vai ficar para o domingo que vem. Mas a Bíblia também tem muitos textos que ela fala. Inclusive eu queria ler um agora com vocês. Abre comigo em Mateus 10, 28. Nosso texto base. E depois em 2 Timóteos 1, 7. Vão ser 2 textos. Primeiro em Mateus 10, 28. A quem temerei? Mateus 10, 28 fala assim, ó. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Está falando do homem, não tenha medo do homem. É isso que a Bíblia está dizendo. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Está se referindo a Deus. Então aqui em Mateus a gente já vê, ó. Não tema o homem, porém tema a Deus. Então ele manda primeiro que você não tenha medo a respeito de uma coisa, no entanto que você tenha medo em relação a outra. E em 2 Timóteo 1,7 fala assim, ó, porque Deus não nos deu o espírito de temor, ou espírito de medo, algumas versões falam espírito de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que abra os nossos corações nessa hora, abra os olhos do nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra, que ela venha penetrar, Deus, dentro do nosso homem interior, que ela não venha ficar apenas na esfera da mente, do intelecto, mas que ela possa ser transportada para o coração e produzir em nós fé, produzir mudança, produzir, Deus, em nome de Jesus que eu te peço isso. Amém. Perceberam nesses 2 textos que em Timóteo, Paulo fala, ó, Deus não te deu espírito de medo, Timóteo, mas te deu espírito de amor, te deu espírito de moderação, de fortaleza. Mas lá em Mateus, Jesus está falando, não tenha medo de homem. No entanto, tenha medo de Deus. Então existe um medo que é devido. Biologicamente falando, o medo, ele é algo inerente ao nosso organismo, ao nosso ser. Por exemplo, é o medo de morrer afogado que impede que eu entre no mar quando ele está em ressaca, muito agitado. Eu só ouço aquele do mar, já fico assustado. Enquanto a água está paradinha, só aquelas negocinhas assim, que tu pega um jacarezinho e tal, ali eu entro, mas quando começa a ficar só o barulho, eu já evito entrar. É o medo, por exemplo, de um cara mais forte que você, que faz com que você, né? Aí, ó. Aí, o Tony não é mole não, cara. Quando eu falei desse exemplo, alguém aqui reparou, não reparou? Ali, ele reparou. O Tony fez assim, ó. É porque ele já sabe o que é. Eu não ia falar esse exemplo, mas eu vou falar agora. Teve alguém um dia, né, 2 pessoas da igreja, não importa quem são as pessoas, não vou falar, dirigindo um carro, certa vez, aqui em Éden, tomou-lhe uma fechada daquelas que se você está armado, né, mas, né, da igreja, não está armado, tal, aquela coisa toda, tomou a fechada. Aí a pessoa, fruto do Espírito, claro, né, se controlou, né, não deixou se irar, se controlou.
Mas tem o outro lado, a outra versão, que é essa outra versão que o Tony ficou fazendo assim para eu falar. Qual é a outra versão? A pessoa tomou uma fechada, estava certa, né? Ia pegar satisfação. Mas quando você vai ver quem está no outro carro, quem te deu a fechada, se fosse um Tony, né? Que não traz. Você até vai, só que quem estava do outro lado, quem deu a fechada, era um negão de 3 metros de altura. Aí, os 2 irmãos da igreja, o que fizeram? Querido, tá tudo bem, vai em paz, que Deus te abençoe. Um outro ficou branco, né? Enfim. Mas há quem diga que foi o fruto do Espírito, eu digo que foi. Há quem diga que foi o medo benéfico. Tu vai encarar? Eu encararia, mas o pessoal que estava lá não encarou. Então existe um medo que é bom, né? Foi o Alex e o pastor. Eu não consegui ficar sem. Tem um monte de gente que não conhece essa história, então eu já entreguei logo. Alex ficou branco, acreditem. Ficou branco. Alex ficou branco. Mas então, mas o medo é algo bom. É algo bom. Tem um medo que é benéfico, tem um medo que é positivo, tem um medo que faz com que você se freie. Você sabia que existe até o medo que você tem de, às vezes, de perder a comunhão com Deus? Não é a motivação correta. Entenda o que eu estou falando. Não é a motivação correta. A motivação, por exemplo, de você estar aqui na casa do Senhor é por amor a Deus. Mas muita gente aceita Jesus. Eu conheço algumas pessoas, conheço inclusive um que hoje é pastor, lá do meu trabalho. Ele conta isso, que quando ele aceitou a Jesus, o que motivou a ele foi o medo, não foi o amor. Ele começou a aprender, foi um estudo sobre Apocalipse, começou a falar das coisas que viriam, começou a falar a questão do inferno, e aquilo começou a despertar nele um sentimento, que ele diz hoje foi um sentimento de medo. E ele começou a se achegar a Deus, se converteu. Hoje em dia, ele é claro em dizer que não é por causa do medo que ele está na igreja, porque a motivação correta nossa é o amor a Deus, é querer estar a eternidade ao lado de Cristo, e não o medo de ir para o inferno, mas às vezes o medo ele é um passo que te leva. Às vezes você não peca por medo. Medo de perder a comunhão com Deus, medo de ser descoberto no seu pecado, medo às vezes, se você é casado, vai adulterar, você não adultera às vezes, porque com medo do que vai acontecer com o teu casamento. Então às vezes o medo ele tem esse lado bom, o lado que te freia, o lado que te segura, o lado que você vai fazer isso, olha as consequências disso, aí aquilo às vezes te freia, você consegue às vezes ficar na linha, porque aquilo ali, a consequência daquilo te causa um medo. Então existe um medo que é positivo. E aqui em Mateus Jesus fala: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, tenha medo de Deus. Temei. Temor significa isso, ato ou efeito de ter medo. Então a definição de temor é isso, é o ato ou efeito de ter medo. É um susto. É um sentimento de respeito ou reverência, é um zelo. Então, quando fala temei ao Senhor, também está muito ligado a essa questão do ter zelo, ter reverência, né? É porque a gente, os cristãos, né, isso é comum. A gente tem medo até de falar do medo. O medo é uma palavra tão feia, tão ruim, quando a gente fala em medo, a gente vai ficar até assustado, vai ficar com medo do medo. Mas a Bíblia fala muito sobre isso. Antes de mostrar alguns textos que a Bíblia fala de um medo bom, de um medo benéfico, eu queria te dizer que no Novo Testamento, no grego, no qual ele foi traduzido, tem 3 palavras distintas para falar de medo. Para a gente tudo é medo, temor, temor, temor. Só que para eles não, eles diferenciavam em 3 palavras. A primeira é deilia. Sempre que essa palavra estava lá escrita, deilia, era um medo ruim, era um medo que nós não devemos ter. Se a gente olhar pelo contexto, a gente vai perceber que esse medo não é bom, eu tenho que me livrar dele. Por exemplo, só para que você tenha uma noção, não precisa abrir não. Em João 14, 27, está escrito assim, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham deilia, nem tenham medo. Então é um medo que nós não devemos ter. Esse texto de Timóteo mesmo fala,
que Deus não nos deu o espírito de medo, de temor, de covardia. A tradução lá está deilia, que Deus não nos deu um espírito de deilia, de medo. Ele não nos deu, isso é ruim. Em Marcos 4 também. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Por que estão com tanta deilia? Ou seja, um medo ruim. Então esse medo precisa ser evitado. Sempre que isso aparece no Novo Testamento é fácil de identificar. Não devo ter esse medo. A outra palavra é eulabeia, ou eulábia, não sei como é que é a pronúncia correta. Já é um medo positivo, é um medo bom, é uma reverência, é um zelo, é um cuidado. Sempre que aparece esse texto no Novo Testamento, é automático, é fácil. Eu já sei que eu devo ter esse medo. Por exemplo, lá em Hebreus 11:7, a Bíblia diz que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, para a qual condenou o mundo e foi por ele herdeiro de justiça. Então, quando Noé soube do que ia acontecer, o que aconteceu com Noé? Ele teve medo. Só que aquele medo dele fez com que ele obedecesse a Deus e construísse a arca. A tradução aqui é justamente, não é deilia, é eulabeia, ou seja, é um medo bom. Noé, aquele medo levou Noé a fazer coisas boas. Ele temeu, ele respeitou, ele teve reverência à voz de Deus. Deus falou: Noé, faça isso porque eu vou destruir a terra com o dilúvio. Noé temeu ao Senhor, respeitou, obedeceu, teve reverência àquela voz e construiu a arca. Em Hebreus 5:7 fala assim, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Em outras traduções, por causa do seu temor, dizendo que Jesus foi ouvido por causa do seu temor. Ali é um temor relacionado à sua reverência, ao seu zelo, à sua obediência, ao seu cuidado. Então existe esse temor, que ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir uma instrução de Deus, me leva a obedecer. Pô, Deus falou, se Deus falou, eu tenho que obedecer. Ai de mim se não obedecer. Paulo chegou a dizer isso. Ai de mim se não obedecer. Ou seja, ele tinha um temor, ele tinha um medo bom, algo positivo. Mas é fácil. Sempre que eu vejo deilia na Bíblia, eu sei que é um medo ruim. Sempre que eu vejo eulabeia, eu sei que é um medo bom, que eu devo ter. O problema é quando aparece no Novo Testamento o phobos, de onde vem a palavra fobia. Quando vem phobos, eu já não sei se é bom ou se é ruim. Que medo é esse que eu tenho que ter? Aí esse medo eu preciso analisar dentro do contexto. Por exemplo, ele pode ser tanto negativo quanto positivo, né? Por exemplo, em Hebreus 2, 14 e 15, está escrito assim, E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então esse medo, para saber se ele é bom ou se é ruim, é o phobos. Eu preciso analisar o contexto. É um medo que eu devo ter ou não? Um outro exemplo é Mateus 10, 28, que é aquele que nós vimos lá no início. Lá está phobos. E não temais, phobos, aquele que pode matar o corpo. Mas temais, phobos, a mesma palavra. Aquele que além de matar o teu corpo, pode matar a tua alma e jogar tudo no inferno. A mesma palavra phobos serviu para o homem e serviu para Deus. Só que na primeira é um medo ruim, que eu não devo ter. E na segunda é um medo bom, que eu devo ter. Então, conseguindo captar até aqui? A parte chata acabou agora. Agora vai entrar o bom. Mas conseguiram captar? Que no Novo Testamento são várias palavras, são 3 palavras que a gente usa para expressar o medo, e que existe um medo bom, que é um medo ruim. Agora nós vamos ver o medo bom. Agora que você já sabe que essas palavras podem expressar coisas boas, coisas ruins, ou a mesma palavra, um ou outro, dependendo do contexto. Agora vamos falar um pouquinho dos temores benéficos, dos bons. Vamos perder agora bastante tempo falando só disso. O temor bom, o medo bom, gente, é aquele que é o medo ou o temor ao Senhor. Nós nunca somos aconselhados pela Bíblia a temer homens. Nunca. A gente vai ver que sempre que a gente vai temer o homem, isso é ruim.
Não somos aconselhados a ter medo, por exemplo, da criminalidade. Não somos aconselhados a ter medo de fazer algo, ou seja, ser covarde, ser tímido. Isso é sempre negativo. Agora, quando fala em ter medo de Deus, a Bíblia sempre incentiva. Eu quero ler alguns textos sobre isso. Vamos lá, Romanos 13, 1 a 5. Esse vocês queriam que vocês abrissem. A partir de agora, vocês vão abrir comigo, para que vocês comecem a perceber algumas coisas. Romanos 13, 1 a 5. Vamos ler alguns textos que vai nos ensinar o que é o temor ao Senhor, o que é temer ao Senhor. Fala assim, ó, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Tranquilo. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aquele que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Beleza. Pois os governantes não devem ser temidos. É o que ele está dizendo. Os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Então, se você pratica o bem, não deve ter medo dos governantes. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o seu bem. Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois o servo de Deus... Pois o servo de Deus para o seu bem. Pois é servo de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não... Caramba, hoje está difícil, hein? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É servo de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades. Presta atenção agora. Não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência. Quando ele fala não apenas por uma, ou seja, ele não está excluindo uma coisa. Quando ele fala, ó, você não tem que ter medo apenas pela questão da punição, ou seja, você deve ter medo pela questão da punição, sim. Paulo não está dizendo, ó, você não precisa ter medo por causa da punição. Ele diz, não apenas por isso, mas por uma questão de consciência. Ou seja, o seu temor às autoridades, às leis, ao que é certo, ao que é errado, deve ser também por causa da punição. Além da punição, por uma questão de boa consciência. Então, existe um medo bom que nos impede de fazer o que é errado. Isso é devido. Você não pode achar que eu vou pecar deliberadamente, eu vou fazer o que é errado no meu trabalho, vou colar na prova e está tudo certo. Não, tenha medo de ser descoberto. Porque se você for descoberto, além de te envergonhar, além de você perder a tua prova, Então, existe um medo bom que nos impede de fazer o que é errado. Provérbios 16:6, esse não precisa abrir não, porque esse é bem rápido. Tem uma frase do pastor Natan Rufino muito interessante. Ele fala assim, ó, a motivação para não pecar deve ser o amor, mas enquanto este não vem, o medo serve. Parece que eu vejo ele falando isso, aquele jeito engraçado dele. A motivação para não pecar deve ser o amor, mas enquanto este não vem, o medo dá conta, serve. Se você não pecar, tá bom, seja por medo, por amor, por enquanto está valendo. Provérbios 16:6 fala, pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Então, esse temor, esse medo, esse temor ao Senhor, faz com que a gente se desvie do pecado, e isso é devido. Você deve realmente falar, caramba, eu não posso fazer isso, porque isso vai desagradar ao meu Deus, porque eu vou estar desobedecendo ao Senhor, eu não posso fazer isso, porque consequência disso pode até me levar, se eu viver na prática disso, me levar até para o inferno. Então esse medo, esse cuidado, é devido, você deve se preocupar realmente com isso. Sempre que você for fazer alguma coisa errada, se preocupe.
Deus está sendo desobedecido, eu não estou temendo ao Senhor, eu não estou obedecendo, respeitando, eu não estou temendo a Ele. Agora quero que você abra, em 1 Timóteo 5, 19 ao 20. Esse é um pouco forte. Da mesma forma assim que o medo de ser atropelado me faz ficar atento numa rua, de olhar para um lado, para o outro, né, de segurar o meu filho, o medo de morrer afogado me faz observar se a piscina vai dar pé, se não vai. Mesma coisa é na questão espiritual. O temor, o medo de uma consequência, de ser, um medo de ser afastado realmente do corpo de Cristo, deve fazer com que eu fuja e evite o mal, evite o pecado. Abriu 1 Timóteo 5. Não aceites acusação contra o presbítero. O presbítero é o líder, o pastor, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos. Por que Paulo está mandando repreender o líder na presença de todos? Para que também os outros temam. Olha o conselho de Paulo. Meu objetivo é que vocês tenham medo mesmo. É que vocês temam. É que vocês vejam o líder sendo repreendido. Caramba, ele errou e está sendo repreendido. Se ele, que é o líder, está acontecendo isso com ele, que dirá comigo? É para que vocês temam. O interessante é que as pessoas falam que porque errou, porque pecou, nunca foi crente. Já ouviram isso? A pessoa pecou, depois está na igreja há 10 anos, aí cometeu algum erro, saiu da igreja, nunca foi crente. Aqui Paulo está falando dos presbíteros, dos líderes. Eles eram crentes sim, eram líderes, eram de Deus, mas mesmo assim erraram. Então é possível errar. Agora, que a gente possa ter medo disso, ter o temor, ter o cuidado para não errar. O que a gente não pode aceitar é viver uma vida deliberada no erro e achar que isso é comum, que isso é legal, que isso... Deus vai perdoar depois. Realmente, Deus vai perdoar. Mas será que você, vivendo com essa motivação de vou errar porque Deus vai perdoar, está de fato nascendo no seu coração um arrependimento sincero? Você precisa dar um basta, dar um freio. Hoje, a partir de hoje, esse erro que eu tenho cometido, eu não vou cometer mais. Isso que eu tenho feito, eu não vou fazer mais. Se eu sou jovem e não sou casado, eu não vou ter relação sexual com a minha namorada, porque não é o momento, não é a hora. Se eu trabalho nisso, esse dinheiro não é meu, eu não posso pegar, esse dinheiro não é meu, é do meu trabalho. Se essa nota é fria, eu não posso emitir essa nota, porque eu tenho que pagar o imposto devido a ela. Então eu não vou fazer. O salmista fala que mesmo com dano meu, a gente não muda. Esse é o verdadeiro cidadão dos céus. Então a gente precisa ter esse cuidado, ter esse temor. O temor é um respeito, é uma reverência, é um cuidado que nós temos que ter para com o nosso Deus. Nós representamos Ele nessa terra. Então eu preciso dar testemunho desse Deus. Eu preciso que o mundo me veja, olhe para mim e veja como Jesus agiria. Jesus agiria fazendo essas coisas. Então que eu possa ser inibido por esse Deus. Amém? Salmo 36. Eu quero ler 2 salmos. O segundo é muito mais... Depois o Salmo 34. Quero ler esses 2 salmos. O 36, apenas os 4 primeiros versículos. O 34 nós vamos ler todo, para a gente poder destacar essa questão do medo positivo. Salmo 36, do 1 ao 4. Todos esses temores que eu estou falando são devidos, devemos ter, tá? Eu ainda não cheguei no temor maléfico, no ruim, do que temos que evitar. E como aprender, que a ideia que vai ser provavelmente no domingo que vem, aprender como não ter esse medo ruim, que é medo dos homens, medo das consequências, medo dessas coisas. O Salmo 36, 1 ao 4 fala: há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos, aos olhos do ímpio, é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso. Acho muito legal isso, abandonou o bom senso. E não quer fazer o bem.
Até a sua cama planeja maldade. Nada há de bom no caminho a que se entregou. E ele nunca rejeita o mal. Está falando do ímpio, da pessoa que a gente fala ímpio, a gente acha que é só quem não é crente. O ímpio é todo aquele que até está na igreja, até aceitou Jesus, mas não deixa de praticar o mal, não larga o pecado. Porque para ele é inútil temer a Deus, é inútil obedecer ao Senhor, não tem valor nenhum. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Vive uma vida deliberada de maldade, deliberada de pecado. Salmo 34, eu queria ler ele todo com você. É muito legal esse salmo. Fala sobre esse temor bom. Abriu 34? Fala assim a Bíblia, ó, bendirei ao Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Junto exaltemos o seu nome. Aí ele começa agora. Busquei o Senhor e ele me respondeu. O salmista está dizendo, eu busquei a Deus e Deus me respondeu. O que ele fez comigo? Ele livrou-me de todos os meus temores. Aqui são temores ruins. Fobos. Deus livrou ele desses temores ruins que ele tinha. Por quê? Porque ele buscou ao Senhor. Então ele já começa a dar algumas ferramentas para a gente. Está com medo de alguma coisa que está te prejudicando? Está com um medo ruim? Busque ao Senhor que ele vai te livrar. Aí ele continua. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor ouviu. Repitam que foi a mesma coisa que ele falou antes. Busquei ao Senhor e ele me ouviu. Repetiu a mesma coisa. Esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Ele libertou de todas as suas tribulações, ou de todos os seus temores. Observe que ele repetiu a mesma coisa. Primeiro ele falou, busquei ao Senhor e ele me livrou dos meus temores. Agora falou, esse pobre homem clamou ao Senhor e ele o livrou de seus temores. Aí ele fala agora uma coisa muito legal. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Então ele está dizendo, você busca o Senhor e ele te livra. Como? Ele manda que anjo fique ao teu redor cuidando de você. Para quando vier o que está te causando o temor, esse anjo vai te livrar. Aí ele continua dizendo, provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Aí ele vai dizer, temam ao Senhor. Agora ele está mandando você temer. Antes ele dizia, Deus está te livrando desses temores ruins, desse medo que você está tendo. Mas agora ele vai falar de um medo bom. Temam ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta a quem? Aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam no Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o quê? O temor do Senhor. Deus é que vai nos ensinar esse temor, esse cuidado, esse zelo, essa reverência. Vem que eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? É uma pergunta retórica, né? Quem de vocês quer amar a vida e ter dias felizes? Alguém não quer amar a vida e ter dias felizes? Todos nós queremos, né? Aí ele vai dar dica. Vocês querem ter dias felizes e amar a vida? Então guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afastem-se do mal e façam o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para o justo e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Muito legal, Deus está atento ao nosso grito de socorro. Está com medo de alguma coisa? Clama a Ele que Ele vai nos ouvir. É isso que Ele está dizendo. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todos os seus temores. De novo ele falou a mesma coisa. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Muito legal que ele fala que o justo
clama, Deus livra ele dos temores. Aí depois ele fala, o justo passa por muitas adversidades. Tem versões que falam que passa por muitos temores. O justo passa por situações que fazem com que ele fiquem com medo. Gente, o medo não vem por acaso, a menos que você tenha uma doença, né? Síndrome do pânico, ou alguma coisa que qualquer coisa vai te deixar amedrontado, aí já é algo, tem que ser um tratamento um pouco diferente. A menos que seja isso, o medo ele vem mesmo. Você vai passar, por exemplo, pela linha vermelha. 11h30 da noite, quebrei o galho. 2h30 da manhã, não passe. Porque é natural que você fique com medo, ainda mais se você tiver informações anteriores. Eu lembro, isso é sério, eu não tenho muito esse negócio do medo, eu passo pelo pé da comunidade, já fui assaltado, quase assaltado, camarada, né, porque eu arrisco. Tudo parado aqui, tudo parado, garrafamento danado, pé da comunidade livre. Eu falei, quer saber? Vamos para a comunidade. Aí passei lá, e o cara apontou a arma, enfim. Eu não tenho muito medo, mas uma vez vindo de São Gonçalo, começou aquelas informações, né? Eu tinha que vir aqui para nós, acho que foi para nós, eu tinha marcado contigo cedo aqui para fazer alguma coisa, não lembro. Que eu vim de São Gonçalo, quando a gente foi para Ubatuba. Lembra que nós marcamos cedão aqui? Aí eu saí de São Gonçalo, deixei a Alessandra em São Gonçalo. Aí começou as informações que, lá no Rio, as coisas estão acontecendo lá, a bandidagem está saindo de lá e está vindo para o interior aqui, o negócio aqui está feio, o negócio está assim, está assado. Aí eu tive que sair de lá de madrugada, saí de lá às 5 da manhã, 4h30, sei lá, para estar aqui no horário. Aí eu senti medo, é ruimzão sentir medo. Eu vim cantando, né, no ônibus. Sempre cantando, Salmo 91, e contigo saltarei muralhas e tal. Porque aquelas informações que vieram antes, de que a bandidagem estava lá, de que estava perigoso, eu saí ali, já saí tenso, já saí assustado, já saí com medo. Então o medo ele vem, era mais forte que eu, não queria sentir medo ali. E eu não estou acostumado a sentir, então fiquei, né, bastante assustado, bastante medo, andando ali, vindo, mas aqui está dizendo que o justo passa por adversidades, o medo vai vir, a dificuldade vai vir, coisas que vai te deixar, situações, notícias, né, notícias que você ouve, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, liga a televisão que tu vai ficar com medo. Ligou a televisão, ficou 10 minutos assistindo, o medo vem. Só que está dizendo que o justo vai passar por adversidade, vai, mas o Senhor o livra de todas. Tem que se agarrar a isso. Tem que se agarrar. Não é fácil não. Protege, olha o que o Senhor faz, livra de todas. Ele continua, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Olha que negócio forte. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Daqui a pouco a gente vai ler, daqui a pouco não, né? Semana que vem a gente vai ler o Salmo 91, a gente vai aprender bem esse Salmo. Fica aí a dica para você durante a semana, leia o Salmo 91. Se você ler pelo menos umas 5 vezes por dia, 7 vezes 5, 35, vai ler 35 vezes para o domingo que vem. Ótimo, vai estar já de cor. Vamos fazer isso? Pelo menos uma vez por dia ler o Salmo 91, porque a gente vai bater bastante nele, a gente vai ver que a proteção do Senhor está ali. Esse Salmo é maravilhoso. Eu sempre conheci ele, mas eu nunca estudei ele. Eu estudei para poder estar falando, é muito legal. Não precisa abrir não, em Atos 10, 34, 35 fala assim, e abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então Deus não escolhe A, B, C, se você tem tempo de crente ou não, se você é novo convertido, Deus não faz isso. A única coisa que Deus está olhando é se você teme a Ele, você respeita Ele, você tem reverência a Ele, você tem zelo pela palavra dEle. É isso que Ele está olhando, é isso que interessa para Ele. Eu vou ler alguns textos agora, você não precisa abrir, só para que você perceba o que é o temor do Senhor. Cada um desses textos vai dar uma dica para a gente. Por exemplo, em Provérbios 8:13 fala que temer ao Senhor é o quê? Odiar o mal. Isso é temer ao Senhor. Ele fala, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso.
Então, se você é orgulhoso, se você é arrogante, se você tem mau comportamento, se você é perverso, você não teme ao Senhor. Porque temer ao Senhor é odiar tudo isso. É odiar, é não gostar, é não querer ser orgulhoso, é não querer ser perverso, é não querer ser arrogante. Provérbios 9, 10 fala que o temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, a prudência. Então, conhecer ao Senhor é o princípio da sabedoria, é temer ao Senhor. Em Provérbios 2, 1 ao 5, fala: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto. Olha como que Salomão está sendo insistente. Se você conhecer o meu mandamento, se você tiver sede de mim, se você clamar por esse conhecimento, se você buscar a sabedoria, o que vai acontecer? Se procurar a sabedoria como se procura a prata, está falando do dinheiro. Se você buscar a sabedoria, como você busca o dinheiro, faça sol, faça chuva, está trabalhando, está vindo e vira à noite, trabalha. Se tu buscar a Deus da mesma maneira, e buscá-lo com quem busca o tesouro escondido, então, preste atenção nessa parte, então, depois de tudo isso, você entenderá o que é o temor do Senhor, e achará o conhecimento de Deus. Então, para que a gente entenda o que de fato é esse temor bom, que é o temor do Senhor, a gente tem que fazer, vou ler de novo agora rápido, só para que você tenha o sentimento, ó. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como quem procura prata e buscá-la como quem procura um tesouro escondido, então você entenderá o que é o temor do Senhor. Então a gente tem que ter essa sede. Senhor, eu quero entender o que é esse temor. Eu quero ter o temor do Senhor aqui dentro de mim. Eu quero isso, porque isso é bom, eu sou alertado a isso. Para isso eu tenho que buscar conhecer o Senhor, conhecer a Tua palavra, vir para a escola de vida, vir nos domingos de manhã, buscar Deus em oração, querer Deus, estar perto dEle, fugir do mal. Quando eu faço isso, eu começo a ter o discernimento. Ele fala aqui, discernimento, eu acho muito legal. Inclinar o coração para o discernimento. É algo que não vem só do intelecto. O discernimento precisa ter uma intervenção divina. Precisa ser o Espírito Santo revelando. Então eu preciso mais do que uma busca intelectual, eu preciso de uma direção e uma revelação de Deus, para que eu possa entender o que é esse discernimento. Lembra quando Paulo orou aos Efésios, que ele falou: te peço o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento teu. É porque para conhecer Deus, não basta apenas através do intelecto, o estudo intelectual da Bíblia. A gente precisa de uma revelação do Espírito Santo de quem Deus é. Da mesma forma é o temor do Senhor. Eu não vou ter palavras para dizer para vocês aqui o que de fato é. Nós vimos que é o princípio da sabedoria, a gente viu que é odiar o mal, a gente viu várias coisas que é o temor do Senhor. Mas para entender isso de forma personalizada, a gente precisa de discernimento. A gente precisa buscar uma revelação de Deus. Senhor, eu quero te temer mais. Senhor, eu quero olhar o mal, eu quero olhar a aparência do mal e fugir dele. Eu quero ter ódio, como ele falou aqui, odiar o perverso, o orgulho. Eu quero odiar essas coisas que são ruins. Eu quero que o pecado, ter nojo dele. Eu quero ter esse sentimento, eu quero olhar para o que é errado e fugir, porque eu quero te temer, eu quero te obedecer, eu quero te respeitar. Agora, isso só vem através de revelação. Amém? E o último versículo que eu vou ler, para não começar a falar dos prejudiciais, que é o que eu quero mais bater na tecla, está em Atos 9, 31. Você pode até abrir, o nosso último texto. Se organize para estar aqui no domingo que vem, gente. Porque essa parte do benéfico é legal a gente saber, mas agora a parte dos temores prejudiciais, essa que é o quente. Eu já deixei para o final de propósito. A gente vai ter aqui várias dicas de como nos livrar desse medo que é ruim. Além do bônus aqui, que a gente vai estudar o Salmo 91. Legal.
Alguém sabe quem escreveu o Salmo 91? Ninguém sabe, né? Mas acredita-se pelo contexto que tenha sido Moisés. Eu não sabia disso não. Pelo contexto, acredita que tenha sido Moisés que escreveu o Salmo 91. E ele faz um comparativo com o exército. Tudo que está ali tem a ver com uma questão militar. Muito legal. Vamos lá. Atos 9, 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam. Elas tinham paz, a igreja era edificada, e ela se multiplicava como? Andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então sempre está o temor do Senhor. Sem o temor do Senhor não tem multiplicação, não tem paz, não tem nada. É o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. É o temor ao Senhor que faz com que a gente não peque. É o temor ao Senhor que faz com que a gente queira andar certo. É o temor do Senhor que faz com que a gente engulha sapo. O irmão faz... Lembra quando Paulo fala assim, ó, suportai-vos uns aos outros em amor? Como é que você suporta uns aos outros em amor? Porque suportar o teu amiguinho, a pessoa... Primeiro que a palavra suporte já não é uma coisa boa. Suportar não é algo que dói. Como é que você consegue fazer isso? Como é que você obedece a Jesus quando ele fala, amai os vossos inimigos? Como é que você consegue fazer isso? É através do temor ao Senhor. É através do respeito, da obediência. Eu faço isso porque Deus mandou. É literalmente assim. Por que você vai fazer isso? Por que você vai pegar e vai começar? Você não consegue juntar dinheiro nem para fazer as coisas para você. Tu vai começar a juntar agora para a oferta que você vai dar daqui a 1 ano para a construção do templo. Como é que você consegue fazer isso? Temor do Senhor. Toda a nossa caminhada cristã só é possível através desse temor. É claro que ele nunca está sozinho. Sempre que a gente vê o temor do Senhor, é o temor do Senhor e a consolação do Espírito Santo. É o temor junto com o amor. É sempre o temor acompanhado de algo, mas ele sempre está presente. Esse temor, esse respeito. Não fica achando que a vida cristã é uma vida de qualquer maneira, que você faz o que quer, da forma que quer, do jeito que quer. Sempre tem um respeito. O temor do Senhor é esse zelo, é esse cuidado com a palavra dele, é esse cuidado de que eu represento Deus, eu preciso dar testemunho, é esse medo bom, que é que te faz obedecer, que te leva a uma obediência. É claro que esse temor vai se transformando em amor à medida que você vai conhecendo Deus, à medida que esse próprio temor é revelado no teu coração, ele cada vez é menos medo e mais amor. Amém? Glória a Deus. Pode terminar? Então, vamos nos colocar de pé nessa hora. No domingo que vem a gente vai falar do lado ruim do medo, que nós não devemos ter de jeito nenhum e aprender como resistir. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer nesse momento, Pai, pela tua palavra. Pai, que possamos ter o temor do Senhor, que possamos entender, Deus, que é através dele que teremos sabedoria. Oh Deus, que possamos, Pai, odiar o mal, odiar o pecado, Senhor, e não querer andar nele, mas que possamos querer andar nos teus caminhos, Pai. Deus, que o teu temor, que o cuidado, que o zelo pela tua palavra, que o amor pela tua palavra, Deus, que Deus querer te representar da melhor forma possível, que tudo isso venha inundar o nosso coração, Pai. Eu te peço que espírito de sabedoria e de revelação, Deus, seja depositado em nossos corações nessa manhã, a fim de que venhamos entender e aprender o que é o seu temor, o que é andar em obediência, Senhor Deus, a ti, que é andar, Senhor Deus amado, nessa linha que o Senhor tem trilhado, Senhor Deus, para cada um de nós, Pai, e que venhamos, Pai, também no domingo que vem, aprender a não ser escravizado por esse medo ruim, esse medo, Deus, que nos oprime, esse medo, Pai, que nos faz ficar prostrados, esse medo que impede com que avancemos, Pai, no Teu reino, na Tua obra, esse medo, Deus, essa timidez, essa covardia que faz muitas das vezes com que a gente fique atrofiado, Pai, na nossa vida espiritual, na nossa vida, Senhor Deus, profissional, que nós venhamos entender e aprender a nos despir, a nos livrar desse medo, Pai. Leva-nos em paz para um almoço abençoado, debaixo da Tua proteção, em nome de Jesus, amém. Vão em paz.